assim, Sim, né? sim. Mas foi no. Eu botei no Leave Meeting sem querer. Aí eu, putz, aí foi muito no Tranquilo. automático, assim. Mas Bom, voltei. vamos lá então. Boa tarde a todos e todas. Muito bom reencontrá-los. Não é falsidade porque está gravando. E a gente estava conversando aqui que a gente ia retomar dois pontos de pauta que ficaram pendentes do último encontro, que seria a questão da nota oficial da Lara e a situação com o vereador em Vitória, e sobre o inciso 2 dos municípios, né? Então, sugiro aqui da gente começar com a Lara, e queria saber se, de repente, o Bruno, que propôs o ponto, até, se eu não me engano, a provocação partiu do Bruno, né? Se ele tem alguma sugestão, alguma indicação, né? Eu acho que, enfim, a gente pode te ouvir aí um pouquinho, Bruno. Se ele tiver voltado. Tô aqui. Show. Quer falar Vamos sobre? lá. Então, eu acho que eu posso pular a parte do que foi ocorrido, né? A menos que alguém queira aí que não saiba exatamente ou que não tem alguma dúvida. Mas todos sabem, né, do ocorrido. Alguém Sim, que sim. Então acho que a gente pode pular isso. E aí, na verdade, acho que a questão é muito simples mesmo. Como ela, na condição de dessa comissão, foi de fato representar os interesses que essa comissão representa lá, né? É fundamental que a comissão, né, que é instituída formalmente e tem todo o seu arcabouço institucional, assim dizer, dê, né, ao público esse posicionamento e que isso sirva como uma maneira da gente, inclusive, legitimar, né, o papel da comissão que vivemos, acolher a Lara. Acho que, digamos que isso é o mais importante, porque ela não só enquanto membro de comissão, mas também enquanto uma mulher foi agredida, né? Então, acho que isso também é uma função social dessa comissão. E também, mais uma vez, né, colocar a comissão numa evidência na qual ela se legitime e se faça, de fato, um espaço viável para que essa questão, né, do monitoramento, do acompanhamento, do diálogo, inclusive até da pressão que se faz necessária em alguns momentos nos órgãos públicos, né, nos municípios, né, nesse caso, seja de fato aí atendida, né, seja de fato levada em consideração, levada a sério, né? Eu acho que em resumo é isso. Então, assim, basicamente isso. Acho que a gente não precisaria criar um documento complexo, né, nesse sentido, mas mais de trazer esses dois pontos fundamentais, né, que é de defender a legitimidade da comissão, né, e de defender e acolher a Lara Toledo, né, uma ativista da cultura que tem sua trajetória, uma mulher, né, e que em todas essas condições em que ela ali representava, ela foi de forma muito infeliz, agredida, né? Foi reprimida, enfim. Sim. É só Bruno, isso. deixa eu te primeiro assim perguntar se alguém quer falar mais, né? Aí eu abro o microfone depois, mas já queria também fazer uma proposta de algum dos colegas se manifestar para poder escrever essa nota e a gente, enfim, ir tocando. Não tem como a gente ler hoje, ela não está pronta e nem acho que escrever ela por aqui, né? Mas se de Claro. repente hoje mesmo puder compartilhar com a gente pode fazer uma votação ali para o WhatsApp mesmo, enfim, né? Ou definir o escopo e a próxima semana que tiver aqui todo mundo presencial no encontro, também ninguém tem nada contra, a gente toca. Pode ser? Claro.
Massa. Alguém se prontifica? Bom, eu, né, me prontifico sim também, e queria até provocar minha colega, nossa colega Fernanda, a dar um auxílio do olhar jurídico para esse texto, porque eu acho que reforça aí também o nosso posicionamento, né? Se a gente pode fazer assim, Bruno, se você quiser marcar um dia para a gente fazer uma videochamada, a gente pode escrever junto também. Durante a Maravilha. semana, assim, a gente já manda, essa semana já e manda para a comissão. Eu vi que teve, acho que Conselho Municipal de Cultura, não sei se estou enganada, Vitória. né? Sim. Eu vi que fez, talvez a Lara. É só uma pergunta, a questionamento dela lá na câmera, né? Uhum. Afinal, eles responderam, já apresentaram o que ela queria, que eu peguei o vídeo cortado. Então, eu só vi o cara dando a louca lá, sendo bem ridículo, assim, na situação toda. E o questionamento, eu não vi qual foi efetivamente, e queria saber se ele acabou que entregou o que ela queria ou não. Assim. Vamos lá. O que acontece? A Lara, ela foi cobrar, não foi na Câmara cobrar a Câmara. Ela foi pedir socorro à Câmara de Vereadores para que dê um reforço na cobrança do município, da Secretaria de Cultura de Vitória, que, assim, tem sido muito morosa com o andamento desse processo e muito vacilante, né? E aí tinham duas questões básicas ali que estavam sendo colocadas. Número um, o recurso no município de Vitória foi um dos primeiros que chegou no dia 16 ou 17 de setembro. E aí a gente percebeu que tinha uma morosidade muito grande nesse processo de abrir, né, o cadastro do Estado, que já estava previsto que seria usado pelo município de Vitória, já estava aberto, funcionando, e a Prefeitura de Vitória não tinha sequer feito o decreto que já poderia ter feito, inclusive, basicamente naqueles momentos lá, iniciais, quando o recurso chegou, ou até antes, se eu não me engano, né? Então, assim, o decreto não tinha saído ainda, que era assim, trivial para que o processo andasse. Então, o processo de comunicação do município com a cadeia produtiva. Muito, inclusive, até perigoso, porque a gente só tinha a publicação do Diário Oficial. Bruno, seu microfone às vezes está falhando, aí parece que está picotando, assim, eu não sei se dá para fazer alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Peraí. No início estava bem ruim, aí melhorou, aí agora voltou, assim, deu uma... Enfim, só para ficar, né, bem entendido mesmo. Tá, vocês estão me ouvindo bem agora? Ainda está falhando? Acho que o celular estava na frente aqui. Vamos lá. Enfim, o decreto, que era uma coisa assim que já tínhamos feito uma baita mobilização no município, algumas webconferências, enfim, vários vereadores já tinham participado da webconferência, enfim, tinha toda uma convenção para o processo estudar, e de fato ele não andou, né? Tá Então, muito ruim, essa questão. não estou entendendo. Tá ruim. Eu vou fazer o seguinte, vou botar o fone para ver se melhora. E toda hora que a gente interrompe para falar que tá ruim, quando você fala de novo, fica bom. Aí você vai retomar. Eu botei o fone, vocês estão me ouvindo? Estou falando, vocês estão me ouvindo? Sim, Eu estou sim. falando, vocês estão me ouvindo? Beleza. Demorando muito, assim, o decreto, trivial, tinha que sair, já, enfim, a gente já fez tudo, todas as questões que precisavam ser feitas para que isso saía e simplesmente não saía. Isso era um ponto. O processo de cadastramento foi feito um pré-cadastro, né? E esse pré-cadastro foi bem polêmico. Por quê? Ele saiu no Diário Oficial, né? A abertura desse pré-cadastro, para mapear os espaços sociais, os espaços culturais na cidade.
Só que o que eles fizeram? Criaram um Google Forms, um link que eu, você, qualquer um de nós que pode criar a qualquer momento, a todo instante, e compartilhou nos grupos de WhatsApp aí da mobilização cultural das pessoas, falando assim, ó, divulga aí para todo mundo se cadastrar, que esse é o link da prefeitura. Só que assim, muito frágil para uma questão tão delicada, né? A gente cobrou que fosse feito, enfim, abrisse uma divulgação no site oficial da prefeitura para que desse, sim, uma transparência maior. As pessoas ficavam a gente compartilhava os links, as pessoas ficavam com dúvida em relação aos questionários do cadastro, aí vinham nos questionar, tá, mas por que está perguntando isso? Como se eu, Lara e as outras pessoas, Verônica também muito ativa aqui no município de Vitória, como se a gente fosse a Secretaria de Cultura para responder questões que não fomos nós que criamos, entende? Então, assim, uma comunicação péssima, frágil, né, para uma situação, né, que exigia um tratamento extremamente oficial, né? E aí o argumento sempre de que não podia, por causa da lei eleitoral, que a procuradoria não podia liberar por causa da lei eleitoral. E assim, a gente não faz muito sentido para a gente, né? Não somos juristas, né? A gente sabe que existe esse tipo de lei mesmo, mas essa é uma lei emergencial, né? A Aldir Blanc, o recurso é federal, enfim. A sensação que dá é que não tinha muito esforço por parte do município para tentar construir meios e maneiras mais eficientes para isso acontecer. E aí, essa ineficiência também. E aí, os prazos que estavam previstos foram passando, né? Não tinha decreto, o cadastro não era liberado no estado, as pessoas continuavam cobrando e chegando outubro não, né? Já tinha chegado outubro, né? Isso foi no dia 21, né? Já mais da metade do mês de outubro. Foi na Câmara fazer esse apelo, né? E aí, feito esse apelo, o Luiz Emanuel ele estava representando o vereador, né? Ele era o líder do governo ali na Câmara, ele representando. Enfim, não levou nada, assim. Ele só ficou repetindo o que ela falou, e aí ela falou, tipo assim, você está falando, dando a impressão de que, tipo assim, não, eu vou falar direito porque você não sabe o que está falando, sabe? Uma coisa assim. E aí gerou um mal-estar, né? Ele mandou ela calar a boca. E, final das contas, aquilo que repetidas vezes, inclusive o Vinícius participou do comitê itinerante, né, com a região metropolitana, eu toquei nessa questão novamente, né, sem que não vai divulgar no site, né, e ele falou, não pode lei eleitoral. Aí, quer dizer, precisou ir na Câmara de Vereadores, acontecer isso tudo, para agora sim estar no site, né, a questão do cadastro da Lei Aldir Blanc, como deveria ser desde o início. O decreto saiu no dia seguinte, ou 2 dias depois, se eu não me engano, e a coisa começou a rodar, né? Mas, assim, é lamentável isso, porque diálogo foi feito e não foi pouco, né? De plenárias lotadas e muitas conversas mesmo com a sociedade civil, com os gestores, etc. Mas a impressão que a gente tem é que só foi funcionar mesmo quando o caldo derramou, sabe? Basicamente isso. Agora tá rodando, sim. Beleza. Valeu, Bruno. Acho que se alguém tinha alguma dúvida aí do que aconteceu, o Bruno conseguiu dar um panorama interessante, né? Sobre o dia. Posso? Pode, por favor. Só para finalizar sobre essa nota, vocês acham interessante que contenha, assim, não sei, eu penso que seria interessante fazer bem breve, assim, não tão longa, mas explicando um pouco o que aconteceu, né? Da situação, o que ela foi lá cobrar, isso aí tudo que você falou, eu acho que tem que estar escrito na nota para poder dizer que não foi, assim, ilegítimo, né? Ela está lá, em nome da comissão, realmente ele que não cumpriu com o papel dele ali. E aí colocar também da questão das prerrogativas da comissão, que eu imagino que tenha saído na portaria, e tem que dar uma olhadinha nisso aí certinho. E assim,
Enfim, e aí, nossa, só que aí, aonde que o caso publicaria essa nota? Assim, eu fiquei na dúvida agora. Boa Eu estava pergunta. pensando nisso também, eu acho que pode ser um comunicado oficial, a gente pede para a Secult, para ver se tem como, né, assim, como comissão do conselho, né, qual é o canal de comunicação do conselho, assim, né, as determinações e tal, então acho que a gente pode pedir para a Secult uma orientação nesse sentido. E por mais que não tenha, de repente, ou tenha qualquer questão jurídica, legal, sei lá, a gente também pode fazer ela circular, né? Assim, Tá. Sim, eu acho como um então, você deve documento, concordar PDF, alguma comigo. coisa. A gente já está um pouco atrasado aí nessa nota, a gente podia tentar soltar essa semana. Aí, porque já passou um tempo aí, já tem um delay, e aí talvez o Vinícius falando, gente, mas enfim, é questão de prática. Vinícius, vê com a Secult, eu e Bruno, se quiser ver isso hoje mais tarde, mais tardar amanhã, manda no WhatsApp, a galera lê, e a gente vai tentar até sexta já soltar, vocês acham interessante? Para não ficar mais atrasado ainda e perder o time, né? Que... Vinícius, Sim, claro, Oi? perfeito, lógico. Vinícius, Pois não. se passar para o conselho, tem que passar para a plenária, tá? Sim, que é uma vez por mês, né? É, eu E pensei amanhã nisso aqui é também. plenária, amanhã é plenária, depois não vai ter só em dezembro, só Amanhã depois. tem a plenária? É isso, Isso, então. e Vamos pedir esse No ponto de caso, a publicação nota pauta. tem dos que passar na informes. plenária? É isso? Não entendi a dúvida, Fernanda. A nota tem que passar na plenária para poder ser. É É, isso? a gente tem que entender o caminho, assim, eu vou conversar com a secretária executiva do Conselho, Angélica, para entender se essa nota precisa passar, assim, né? Se vai Eu ser, de acho que repente, um precisa. posicionamento do Conselho, assim, aí, ou só da comissão, e se a comissão tem esse tipo de autonomia, Sim. aí é ótimo que essa reunião seja amanhã, porque a gente termina isso hoje e amanhã já entra lá como ponto de pauta para ser discutido, na parte de informes ou Eu algo. acho assim, Vinícius, que a decisão é nossa aqui da comissão. O que a gente tem amanhã um momento de falar do que a gente está fazendo na comissão. E a gente pode aproveitar e ler essa nota de repúdio e pedir que seja publicado, veiculado, tal, porque eu acho que a decisão não passa pela plenária do conselho, eu acho que passa somente pela gente aqui da comissão. Não, E a gente pode Eu não falei que que passa, a aprovação passa pela plenária. Eu estou falando com a questão do encaminhamento do documento. isso, Se não, é isso por for isso que a via gente, na hora que a gente for conselho, fazer tem os que passar informes, tem que passar pelo conselho, sim, se for pelo conselho, entende? É uma questão de regimento interno, só isso. É isso. Eu Eu vou Interessante entendi. comunicar, né, gente? eu Olha passo Assim, para só, a eu gente, entendi. secretária todo mundo executiva. trabalha junto. Veja bem, se eu estou entendendo bem, entendi tanto a Verônica quanto o Carlos, que eu acredito também que essa comissão tem uma autonomia para, nem que seja fazer uma circular no WhatsApp e assinado por todos aqui, eu acredito nisso. Se eu estiver errado, bom, eu estou muito errado, porque tudo que eu vi no Diário Oficial me fez entender isso. Mas o que a Verônica colocou, pelo que eu estou entendendo, se a gente for usar o conselho para fazer publicações via conselho de Estado, né, de cultura do Estado, né, o conselho ele precisa aprovar antes que use o conselho para que isso seja endossado, ratificado por ele, né, publicado no Diário Oficial também por ele. E aí eu acho que é ótimo que também seja endossado e ratificado pelo Conselho de Estado. E que bom que, apesar do nosso atraso, do nosso delay, pelo menos estamos aqui à beira de resolver isso, como é que se diz? Matar dois coelhos, né? Uma cajadada só. Porque essa comissão ela vem do conselho, né? A gente tem que entender isso. É uma questão de proforme mesmo, né? Uhum. Ela vem do conselho e se for. Eu só levantei aqui porque amanhã tem uma plenária. É isso, por causa de tempo. Que bom. Não, Não, foi Então vamos ótimo fazer o o seu apontamento. seguinte. Eu já posso provocar aqui, ô Fernanda, e aí todo mundo que estiver aqui também que quiser participar, óbvio, a gente marcar amanhã de manhã para
para fechar esse documento, o que você acha? De manhã eu tô no trabalho, só libero meio-dia. Hoje, depois daqui eu posso. Hoje, assim, eu vou estar bem tranquila, mas amanhã, só depois de meio-dia no trabalho, não tem como eu olhar Gente, o ideal é que as coisas. seja hoje mesmo, porque também é bom a Hoje eu gente tô mais encaminhar tranquila. isso para os membros do Não, se não conselho e for, se a tal, gente né? não demorar muito aqui, por mim pode ser hoje, sendo antes das 5. Show, vamos Vamos fazer então. agilizando depois que a gente Isso. terminar os pontos aqui, a gente pode começar a escrever isso aí, então. Já, né? Quanto até às 16 horas aqui, né? Beleza. Show. Então, fechou então. Maravilha. Aí, gente, um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Vinícius, acho que o Ô, Peter estava Peter, querendo falar aí. Ele desculpa, eu falou abri agora. no. Vai lá, por favor, Peter. Oi, oi. Peter. Sim, desculpa. É sobre nenhum assunto específico, assim. Eu só queria também estender aqui o pedido de desculpas da Carol. Convidei ela para participar hoje, mas ela não pôde. Foi chamada para uma reunião aí super em cima da hora, assim, coisa de governo mesmo e interna, né, de governo. Aí, enfim, pediu para eu estender o pedido de desculpas aqui para vocês, tá bom? Só para fazer esse registro. Vai lá, Peter, por favor. Oi, conseguem me escutar? Sim. Sim, senhor. Alô? Tá, beleza. Não, gostaria de aproveitar só fazer uma ponderação a partir do debate que foi colocado aí em relação à carta de repúdio à agressão que a Lara sofreu na Câmara dos Vereadores de Vitória, que é muito interessante esse posicionamento da comissão, né? Ele marca realmente uma função, só que eu queria problematizar um pouco, assim, não em relação ao teor da nota, carta de repúdio, mas sim em relação assim à dimensão dos fatos, né? Porque isso é um fato que aconteceu. É legal a gente ser responsivo, né? Ser capaz de dar uma resposta a isso. Mas eu fico também me perguntando se não seria o caso dessa comissão tentar também focar um pouco em que tipo de comunicado técnico que a gente é capaz de elaborar e entregar tanto para o Conselho Estadual de Cultura quanto para outras esferas, como as próprias prefeituras, porque a gente tem participado desses debates e sabe assim que por mais que as coisas pareçam esclarecidas, estão todas nos termos da lei, mas que a aplicação ela é muito morosa, todas essas dificuldades que a gente está enfrentando, esse problema que a Lara vivenciou em Vitória também não é isolado, então ele diz respeito a entraves que estão acontecendo em outras municipalidades, e eu sinto falta às vezes da gente como comissão, como coletivo também, de não só se manifestar em nota de repúdio, mas de se manifestar de uma maneira assim técnica, né, do que a gente quer deixar de comentário, na verdade, né, ou de elaboração a partir de tudo isso que a gente está vivenciando, para que isso não fique só em registros de audiovisual, como essas conversas, e sim que a gente tenha algum documento, né, que a gente possa apresentar. Esse foi o nosso trabalho. Até porque, se eu não me engano, o Diário Oficial ele traz lá no decreto que a gente precisa preparar algum tipo de relatório, né? Esse é um tipo de coisa que eu queria entender melhor também. É isso, obrigado. Então, posso falar assim? Claro, por favor, Verônica. É interessante, sim, fazer essa nota, né? Só um louco para dizer que não, né? Com relação à agressão da Lara, né? Sofrida. Então, eu também concordo com o que o Peter fala. Eu vim fazendo uma reflexão, até mesmo o comportamento dessa comissão com relação ao trabalho mesmo que foi proposto. Amanhã, por exemplo, tem uma pauta dentro do Conselho, onde vai ser colocado um pouco desse relatório. Por isso que eu fico, às vezes, cobrando muito até, tem isso, tem aquilo, tal, porque eu também estou preocupada nesse relatório, assim como o Ola, o próprio Peter está falando também. Eu acho que a gente, como comissão, a gente também deixou um pouco a desejar na questão da presença, sabe? Eu vi nas questões das reuniões do gabinete itinerante
poucos de nós presentes. Eu acho que a comissão também, assim, a comissão não, a Lei Aldir Blanc, ela está nessa morosidade também um pouco devido ao nosso comprometimento. Eu não sei se eu estou equivocada com relação a isso, mas eu senti muita falta das pessoas, da comissão, nessas reuniões do gabinete itinerante, e onde era um espaço onde a gente tinha que cobrar muito desses gestores, né, das prefeituras em si. Muito pouco foi provocado, assim, a gente provocou muito pouco aos gestores. E tudo é uma questão de relatoria mesmo, né? Assim, eu, particularmente, estou escrevendo algumas coisas e estou escrevendo em cima do que está no mapa, do que está... a gente não tem muito um feedback das pessoas responsáveis da comissão nessas regiões do que está acontecendo nos municípios dessa região. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando, mas assim, e já é um mês que a gente está, né, nessa comissão. Ok? Ok, Verônica. Obrigada. A Fernanda pediu a palavra. Pode falar. Então, sobre o que a Verônica disse, eu concordo com ela. Eu acho que a gente está deixando a desejar mesmo. E eu vou frisar aqui de novo que eu falo em todas as nossas reuniões. A nossa comissão, eu sinto que a gente não tem muita legitimidade, aparentemente, não que a gente não tenha, mas para os gestores, porque, assim, a minha experiência, tá, gente? Talvez isso não aconteça com a Verônica, com o que são um pouco mais aí ligados na galera da cultura, então acho que o pessoal bota mais credibilidade. Por exemplo, nas regiões que eu tento conversar, tento fazer uma abordagem, eles tratam a gente como se estivesse fazendo um favor para poder estar explicando qualquer coisa. Os gestores públicos, eu digo. Então, assim, e ao mesmo tempo, você fica meio, no meu caso, você pisa meio em ovos, porque não dá para chegar de uma forma agressiva, porque só piora, né? Assim, estou aqui para monitorar, para cobrar. Pelo menos eu vejo dessa forma, eu não sei como chegar. E a gente não tem muita. É a legitimidade mesmo, não tem, assim, de questão. Foi apresentado no gabinete itinerante, aquela situação toda, mas eles não fazem questão de mostrar nada. Você pergunta, eles respondem exatamente o que você pergunta. E aí, assim, nos casos, por exemplo, na reunião passada que teve aquela de Santa Maria, né, daquela situação que a Verônica trouxe, eu percebi, eles responderam exatamente o que a gente perguntou, mas a gente ficava meio assim mas é assim, é assado, parece que eles estão fazendo um favor de estar explicando. Gente, eu posso estar enganada, eu estou às vezes, mas eu sinto muito isso. E concordo, Verônica, eu concordo, e às vezes eu sinto assim, cara, o que eu estou fazendo ali, entendeu? Se até nos lugares que eu mais conheço, é complicado, as pessoas não falam, qualquer informação é muito difícil de você conseguir, porque, eu não sei, eu queria ouvir um pouco de vocês, se é só a minha impressão, como resolver, como que a gente pode fazer para ter um trabalho mais efetivo. E é isso, gente. Teve mais alguém que falou aqui no chat? Tá. O Bruno, assunto, situação dos espaços culturais de Serra, prazo para cadastro, prazo para análise. Eu botei só para eu não esquecer. Tá, beleza. Tá. Então, eu queria comentar um pouco assim, sobre o que vocês falaram, até com bastante cuidado, assim, né, por conta do meu lugar de fala como funcionário da Secretaria de Cultura, mas a gente acompanha um pouco mais de perto assim, o trabalho dos gestores públicos, né? Inclusive, é um trabalho que acontece há muito tempo, assim, de mobilização e tal. Então, você tem um cenário de alguns gestores que foi muito positivo. Tem um cenário positivo de uma maneira geral, um entendimento assim, independente, mesmo o município que não recebeu o recurso da Aldir Blanc, que não cadastrou lá na plataforma Mais Brasil, eu entendo que tem um cenário geral, assim, positivo geral, porque você
a gente conseguiu criar uma rede, tem uma conversa que acontece periodicamente, né? Houve uma aproximação assim também do poder público com a sociedade civil, a minha visão, e acho que houveram, não vou me lembrar a quantidade exata, mas foi uma quantidade significativa de criação de conselhos municipais de cultura, de fundos municipais de cultura. E tudo isso é consequência direta da Aldir Blanc e de toda a movimentação que, inclusive, essa comissão faz parte. Assim. Então, é um processo muito difícil, é um tempo difícil. Eu estou tendo muita dificuldade também na mobilização, às vezes por conta de eleição municipal, de não conseguir falar com alguns gestores, né? Então, é uma situação muito nova, assim, eles não têm, muitas vezes, uma experiência prática de execução de política pública dessa maneira, né? Se você pega estados muito bem estruturados na área da cultura ainda, que tem uma morosidade, imagina um município pequeno, que muitas vezes o secretário é a equipe, ele por conta própria, assim, ou é só um coordenador de cultura, né? Então, assim, estou falando só para a gente poder ter isso em vista, isso no radar também, assim, que todas essas ações têm um lado positivo, assim, né? Enfim, eu queria destacar isso, queria destacar também que às vezes a gente às vezes, preciso tomar cuidado com as palavras, assim, mas de fato o trâmite interno de um processo para muitas vezes sair um regramento, um edital ou alguma coisa assim, de fato é demorado, sabe? De fato, às vezes passa meses numa procuradoria, né? Ou em algum órgão de controle que não tem um entendimento sobre aquilo, da maneira que você quer ter, assim, você como gestor ali da área da cultura, né? A cultura tem uma particularidade que não dá muitas vezes para você lidar como se fosse uma ciência exata de obra, assim, de você pegar, construir e é o mais barato e tal, e acabou. Então é um desafio muito grande assim também. Mas enfim, é isso. Só queria destacar assim que a gente tem alguns pontos positivos, né? E dar a palavra aí para quem quiser falar também. Eu posso falar sobre isso. Falando mais de região metropolitana, eu percebo assim que a nossa incursão aqui, ela é boa, sabe? A nossa capilaridade, tanto no contato com a base social, né? Com a cadeia produtiva, quanto com os próprios gestores, ela é boa, assim, né? Nós temos um trânsito muito... E aí eu estou falando, tanto eu quanto Lara, o Marcos, inclusive, por mais que ele não tenha participado tanto aqui com a gente, mas posso afirmar que ele também é um sujeito, um ativista de capilaridade importante, assim, principalmente no município da Serra. Só que acontece, eu acho que a gente, talvez, inclusive, a gente da região metropolitana, e aí eu vou incluir nesse contexto região metropolitana a Verônica também, porque por mais que ela esteja aqui representando um conselho, ela é esse sujeito também da região metropolitana, né, com muita capilaridade na base social, que vai para além do circense, né, que é a base mais nuclear dela, né, com um trânsito muito bom de diálogo com gestores públicos também, tal, tem uma trajetória que fala por si também, né, em relação a isso. E eu acho que a gente que tem essa referência de trajetória e atuação aqui na região metropolitana, que eu acho que, de certa forma, é uma região que nos obriga a ter uma atuação mais aprofundada, né, quanto pelas suas dimensões, talvez a gente devesse ter uma colaboração mais significativa com o papel da comissão nesse sentido, de congregar mais os esforços, né?
Mas eu acho que a gente está passando por um período de muita exaustão mesmo, né? Porque a gente está falando de um período que começou lá em abril, sabe? Desse processo de mobilização da Lei Aldir Blanc, e aí casando com outras agendas que vêm surgindo em decorrência da pandemia. Eu e Verônica mesmo desencampamos uma jornada que foi intensa em relação ao processo de retomada gradual do setor na Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado. E no meio disso tudo, a gente tentando também trabalhar, viver, enfim. E aí a gente já entrou numa outra fase. Eu até percebo que essa agenda que nós estivemos com a Assembleia Legislativa, ela começou a dar alguns frutos. Isso já gera outro cenário. Aí vem as eleições, o período eleitoral. Eu particularmente, inclusive, isso é um feedback que eu gostaria de dar à comissão. Eu, no grupo que eu me organizo, que é a Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais, a gente tem feito uma agenda com os candidatos a prefeito de Vitória, de entrega de manifesto, plenárias e tal, que ela finaliza essa semana, né, praticamente, e ela tem tomado muito da gente, assim, muito mesmo, né? Porque também é uma agenda importante para a cena da cultura. Então, assim, eu acho que de certa forma, aqui a comissão ela não está dando conta de juntar energia o suficiente para que ela realmente necessita, né? E agora falando somente por mim, né? Eu já venho construindo até na minha agenda, mesmo para esse 2020 que falta pouco para acabar, passando essa agenda eleitoral que eu estou falando dessa semana, talvez tenha mais uma ou duas na semana que vem, mas essa semana, por exemplo, está toda tomada. Eu vou ficar mais concentrado com a agenda da Aldir Blanc, né? Eu já venho fazendo, e isso é um ponto que eu até botei aqui para lembrar, né? Eu já venho fazendo uma incursão para além do município de Vitória, porque eu e a Lara, a gente é muito bom de combinar as jogadas, assim, né? De cada um cobrir o outro nas atuações, né? Enquanto eu estava fazendo outras coisas em relação à questão eleitoral, ela estava lá na Câmara de Vereadores, né? Garantindo esse papel da comissão também. E aí, por fim, acabou evoluindo as coisas aqui em Vitória. E aí a gente já combinou no próximo passo tratar com mais carinho a Serra, que tá bem complicada a situação lá, tá? Muito mais do que a realidade que eu critiquei aqui em Vitória, né, anteriormente. Então, eu acho que a leitura que eu faço, né, concordando com o que a Verônica provocou, com o que o Peter provocou, com o que a Fernanda colocou também, é que talvez a gente ainda não conseguiu fôlego bastante para acumular energia para a comissão ter mais efetividade no dia a dia nessa pauta da Lei Aldir Blanc, né? E assim, falando por mim, né, só posso falar por mim mesmo, eu tenho total consciência que eu tenho mais energia para trazer para cá, né, mais colaboração, mas por uma série de outras pautas que vinham até esse momento, eu não consegui empenhar ela no meu máximo, no meu melhor aqui na comissão, mas nessa segunda fase do mês de novembro, eu já tenho programado comigo mesmo, é um compromisso meu comigo mesmo, de colocar mais energia do meu ativismo, né, aqui dentro dessa comissão, né? Eu acho que a gente ainda está em tempo de fazer com que o trabalho dessa comissão tenha um protagonismo ao tamanho delas. E aí, né, trago aqui a minha perspectiva até enquanto sujeito dentro desse processo aqui. É isso. Beleza. Antes do Carlos falar, aí eu só queria pedir para a gente tomar cuidado. Deixei, como, né, a gente não tem todos os membros aqui e tal, estou deixando todo mundo passar, não tô lembrando do tempo. Mas a gente tem mais 1 hora de reunião aí e bastante coisa para falar. Então vamos tentar ficar atento ao tempo para a gente poder tentar
rodar bem, beleza? Vai lá, Carlos. Bem, gente, aqui o trabalho da comissão, eu acabei assumindo uma parte que não era minha, que era do próprio Eric, que era da comissão, eu acabei assumindo, né? Eu acabei me metendo em algumas decisões finais, o Vinícius sabe disso, a gente insistir com São José do Calçado, insistir com Jerônimo Monteiro, insistir com Muniz Freire, então ainda atendo os meninos ainda, né, que eles me ligam, eles trocam informações, como também Marataízes também, eu acabei me envolvendo lá em algumas situações. Guaçuí se tornou teve um determinado elemento que provocou muito a gente e por mais que a gente não perdesse a cabeça, eu acho que o próprio secretário teve que ser muito incisivo com a pessoa. E eu participei dessas reuniões aqui com a determinada pessoa. Então, foi assim, eu acabei trabalhando mais intensamente como em São Lourenço. Então, acabei me envolvendo nas questões regionais aqui, representando o Conselho Municipal de Cultura de Guaçuí, representando o Conselho Estadual e a Comissão Municipal de Guaçuí e a Comissão Estadual pela Secult. Então, foi um trabalho muito intenso. Eu troquei algumas informações com o Peter também, de outros municípios. Então, eu acabei, né, como a Verônica também acaba, prestando essas informações. Eu acho que, enquanto comissão, nós, membros isolados, nós acabamos cumprindo o papel. A gente não consegue fazer enquanto conjunto. Primeiro porque são 78 municípios. A gente não tem como acompanhar a implementação de todas elas, nós não temos como fiscalizar, e que são questões, como o Vinícius falou, que são muito específicas. Talvez porque eu tenho trabalhado 30 anos da minha vida dentro de uma prefeitura, eu sei que a procuradoria ela não libera coisa enquanto ela não tem a certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Tem questões como municípios que estão entrando agora na fase de regulamentação da lei. Tem municípios que nem têm a LOAS ainda, que é a lei orçamentária, que precisa ser regulamentada porque é um crédito que chegou agora. Então, essas questões que para a gente estão morosas, mas para o município, em plena campanha política, é bem complicado. Tá? É bem complicado e talvez seja o caminho que a Carol falou na semana passada de prorrogação desses prazos para poder funcionar tudo da melhor forma possível. A gente, lógico, a gente ganhou um presente de grego, eu falo isso de vez em quando, né? Porque é muito difícil você, com poucas pessoas, olha o número de pessoas que nós estamos, está faltando o representante do Caparaó, está faltando a representante do Sul, que ela não participou praticamente de nenhuma reunião, certo? Do Norte tem, não, também não, né, o Vinícius. Então, nós estamos num grupo pequeno. Lógico, se cada um tivesse na sua região, a Fernanda olha a região dela, o Bruno dela, o Peter dele, o Eric, poderia ter funcionado muito melhor. Mas, diante do quadro que nós temos, a gente está dando conta do mínimo, né, por ser uma equipe pequena para trabalhar. Eu acho que houve avanços. O lance de ouvir a semana passada, Santa Maria força uma barra um pouquinho, né, acaba forçando uma barra. Acho que houve convite também, vai fazer o convite para receber o pessoal da Serra, mais ou menos isso ficou combinado semana passada. Então, nós temos as possibilidades de tentar ainda trabalhar um pouquinho mais essas questões, mesmo porque não termina agora. Tem até 31 de dezembro, o ano que vem também, né, essa comissão para estar acompanhando. Né, eu só falei da minha experiência para vocês sentirem como está funcionando por aqui. Né? Agora, muito bem aceito, tá, Fernando? Todos os lugares que eu liguei, falei da comissão, falei do conselho, as prefeituras daqui da região do Caparaó me atenderam super bem, né? Aceitaram a representatividade. Isso eu tenho que agradecer, porque eles me ouviram bem. Com relação aos gestores também, eu percebo isso, que quando eu ligo, eles atendem, sim. Semana passada mesmo a gente estava com um problema lá em São José do Calçado, um dos circos, e aí as secretárias de lá estavam atendendo e atender. O que eu percebo é que o pessoal que foi eleito tem que estar. Então, se ele não está, tem que se achar outra pessoa dessa região, entende, Vinícius?
Chega para mim, eu acho que chega para o Ola também, muitas pessoas ligando. Por exemplo, na Serra, está um problema seríssimo. O secretário de Cultura da Serra saiu de todos os grupos que se discute a questão cultural da Serra. A gente não está tendo uma interlocução com a Serra. Esqueci o nome dele, que trabalha, que está no Conselho, que também está no Conselho Estadual e está no Conselho da Serra. Falaram o nome dele aqui agora. A gente não consegue falar com essa pessoa. A Serra está com muitos problemas. Os artistas de lá não estão conseguindo fazer o cadastro. O cadastro, ninguém sabe quando vai abrir. Cariacica, por exemplo. Cariacica tem outros problemas. Tudo bem que avançou bem. Cariacica, a Renata é uma gracinha, né? Adiantou bem lá. Mas a questão da avaliação dos cadastros está um pouco endurecidos, sabe? Estão cobrando, inclusive, quem ainda não prestou conta da lei João Bananeira, não sabe, não está sendo discutido isso. Como se prestar conta da lei João Bananeira com esse tempo de pandemia? Então, assim, os problemas estão muito grandes. Vila Velha está adiantado, eu percebo muito, eu converso muito com o Mazoco, então está bem aí com a conselheira nossa lá. Então, assim, está bem trabalhado. Viana, a gente não sabe como é que está. Vitória, agora que teve esse cadastro, inclusive a gente podia até perguntar aqui ao Vinícius como é que está essa questão dessa prorrogação de prazo, se vai acontecer a votação essa semana ainda, tal, que aí já também tranquiliza a gente. O que eu gostaria que encaminhasse aqui é que quem não estiver dentro dessa comissão, eu acho que tem que abrir mão para se pegar outras pessoas. Entende? É isso. Eu acho que, por exemplo, só o fato de eu ter publicado o resultado do inciso 1, que é uma coisa também que eu não consegui ainda dar uma resposta às pessoas, muitas pessoas estão procurando, sabe? E não estão tendo acesso à própria Secult no sentido de esclarecer, de definir melhor o que pode ser feito. É lógico que isso está muito atual, né? Mas são essas respostas que a gente não está conseguindo dar. É isso que eu fico falando. Estava mudo, desculpa. Falei várias Posso vezes, fazer mais achando uma que colocação? estava me ouvindo. Gente, beleza. Acho que a gente tem um ponto aí para ser discutido, que é um ponto mais assertivo da atuação aqui da comissão, junto às prefeituras e tal, né? Apesar de alguns municípios receberem a gente e entender a nossa representatividade, outros nem tanto. Eu acho que, e é um ponto que eu acho que é muita discussão, é muito isso de você, de fato, mostrar, né, como está sendo o trabalho, né, de cada um, assim, para a gente ver como que a gente poderia melhorar, seja nisso de, vão ser os comunicados, as notas oficiais aí melhor embasadas e mais técnicas, ou essa receptividade também dos municípios com respeito mesmo, enfim. Mas eu acho que acho que demanda mais tempo de discussão, assim. A gente e era algo que não estava previsto, mas muito importante e foi bom a gente ter levantado isso aqui. Mas acho que a gente poderia seguir então com esse questionamento do panorama geral aí do inciso 2 dos municípios, para a gente poder ir no ponto de pauta e depois abrir novamente para esse ponto ou para outros que vocês quiserem levantar, que a gente ainda não levantou hoje. Vinícius, só um minutinho. Só para não passar despercebido, colocar, como você falou de nota oficial, trabalhasse uma nota de como quem não foi contemplado no inciso 1, a quem recorrer, como recorrer. Eu acho que isso a gente teria que colocar até para ser votado aqui, né, no caso, se é isso, para a gente, para a Secult colocar, né, para dar uma resposta a essas pessoas que estão ansiosas, sabe? Querendo saber o porquê que não foram aprovados, como recorrer, eles não estão conseguindo tirar dúvida naquele telefone.
Oi, queria fazer um breve comentário rapidinho, que na verdade, meio que concordar aqui com o que o Vinícius, o Ola, a Verônica falaram também, que, na verdade, o trabalho da atuação da Secretaria de Estado da Cultura. E a minha impressão é positiva. Me parece que está sendo feito o trabalho, mesmo no sentido de estabelecer essa rede de aconselhamento, que é muito importante. E eu percebo também que existe um desejo de vários indivíduos dessa comissão de se disponibilizar para a comunidade, para a sociedade civil, para o debate, de dar instrução, de conversar com agentes públicos. Eu acho que todo esse trabalho ele está sendo feito. Então, assim, na verdade, queria ponderar porque a minha fala anterior ela parece ter um teor muito crítico e eu acho que é interessante também o olhar crítico. Mas queria dizer que eu vejo com bons olhos o trabalho que está feito nessa comissão, só sinto falta de que a gente, e eu acho que isso também faz parte de um processo de amadurecimento do próprio trabalho, né, assim, do que a gente está conduzindo, então é normal que esse momento chegue, onde a gente tenha que reavaliar a condução do nosso trabalho, e eu só sinto falta, então, disso, de que a gente seja capaz de marcar um posicionamento coletivo, né? Porque esse debate tem sido muito produtivo, eu acho que a gente faz diferença, sim, a gente não tem o poder de influenciar a gestão pública nos municípios, mas com o nosso aconselhamento técnico, certamente a gente consegue fazer uma pressão até mesmo política, né? Então, o meu ponto está mais nesse sentido assim do que a gente consegue entregar como o documento. Eu sempre imagino uma carta, né? Que eu acho que é o que é mais factível, assim. Mas de certa maneira acho que seria interessante a gente continuar esse debate pensando que tipo de coisa que a gente possa produzir para que isso fale por nós e não só que a gente, como indivíduo, esteja sempre que está repetindo os mesmos argumentos em esferas diferentes. É isso aí, obrigado. Beleza. Valeu, Peter. Bom, é só para a gente organizar aqui o que a gente vai poder trazer para a próxima reunião e entender se ficou alguma demanda. Então, eu anotei 4 pontos aqui. A primeira, que eu acho que vai diretamente com o que a gente levantou aqui, que é como o nosso trabalho ser mais assertivo, né? O que a gente vai entregar de fato, assim, né? Aonde que vai dar essa nossa atuação e essas discussões, assim, para além desse atendimento aos colegas, a pressão que a gente faz no poder público, né? Isso está acontecendo no dia a dia, nos nossos contatos, assim, né? Mas como que a gente oficializa, externaliza e publiciza isso também, né? Como que a gente mostra o trabalho que está sendo realizado, assim. Então, o primeiro ponto que eu acho que converge com isso, eu já acabei falando um outro ponto, né? Que é isso de ser mais assertivo, seria um ponto de pauta para a próxima reunião que eu ia trazer para cá, assim, enfim, a gente precisa discutir isso melhor, isso é um ponto que foi levantado aqui. O outro ponto que converge com esse é sobre justamente verificar com a Secretaria Executiva do Conselho esse trâmite oficial e legal dos nossos comunicados e posicionamentos dessa comissão, entendendo que é uma comissão derivada do Conselho, né? Então, qual é o trâmite oficial para a gente poder fazer esses comunicados, essas cartas, esses relatórios, enfim, né? Atender ali o que a publicação no Diário Oficial coloca como nossa responsabilidade, dar aquele prazo de 180 dias, etc. Aí o terceiro ponto que a Verônica colocou, na verdade são 2 pontos que ela colocou, que seria o terceiro e o quarto, que é o encaminhamento da possibilidade de mudança de membros, das pessoas que não estão presentes, e um posicionamento da Secult em relação a recorrer sobre o inciso 1. Faltou alguma coisa? É isso mesmo? A gente pode seguir com esses 4 pontos até então levantados? Vinícius, Oi. peguei agora metade da sua fala. Você só pode me dizer qual foi o encaminhamento?
Posso. A gente vai verificar com a Angélica, secretária executiva, o caminho oficial desses comunicados, dessas notas, dessas cartas que a comissão pode e deve fazer, né? Como que se dá isso, se de fato tem que passar para plenária, se não tem, se a gente pode veicular sem passar pelo conselho e tal. O encaminhamento da possibilidade de mudança desses membros que não estão presentes, não estão atuando, pelo menos nos nossos encontros, né? As pessoas não estão presentes, então a gente não sabe muito bem o trabalho que vai ser desenvolvido. No gabinete itinerante, a gente teve uma maior presença dessas pessoas do que o que costuma estar aqui nessa quarta-feira, mas, enfim, veio essa demanda. Aí o terceiro ponto é o posicionamento da Secult em relação à possibilidade de recorrer sobre o inciso 1. Recorrer porque aqueles que não foram Não foi aprovados, né? selecionado e tal, né? Tentar ou recorrer ou uma justificativa, enfim, alguma coisa assim. E o quarto ponto, que não sei se a gente coloca já como ponto de pauta para a próxima reunião, é a assertividade desses nossos encontros, assim, né? Uma maneira mais assertiva de seguir com o nosso trabalho, assim, de fato, como que a gente vai publicizar isso, vai sair daqui da comissão para fora, além do que a gente já faz no dia a dia, que é o contato com a sociedade civil, poder público e tal, que converge com o primeiro ponto lá que eu falei do caminho oficial dos nossos comunicados. Acho que eu expliquei melhor da primeira vez que eu falei, mas deu para entender? Deu tudo, claro. Obrigado. Então, a gente falou esses 4 pontos. Queria ver com vocês. Posso, então, dar o panorama geral do acordo de cooperação, dos municípios e tal? Beleza? Eu acho também que Vinícius, aqui, a gente tem um deadline para cumprir, mas eu tinha algumas coisas para questionar. Não quero me alongar, não, tá? Que eu botei aqui acima. No chat, se tiver um espaço para isso, não precisa ser agora, né? Você pode falar antes. Tá, vamos lá, então. Talvez na minha fala alguma coisa aqui já seja contemplada, beleza? Beleza. Vinícius, Oi. só uma questão aí para dizer que naquela listagem dos cadastrados aprovados ou não, já tem como fazer o recurso lá embaixo. Abaixo da listagem, no finalzinho, tem todo o aparato de como fazer o recurso e o e-mail também do recurso do inciso 1, tá? Só para lembrar aí. A plataforma dá essa possibilidade. Tá lá na né? listagem. Mas é bom, de repente, Verônica. já que está tendo muita confusão, assim, talvez você curte focar algum material sobre isso, né? Mais Falar específico. assim, saiu o resultado. Ah, você não foi selecionado. A questão é a nota, isso. Você entendeu, Vinícius? É isso aí. Mas é pertinente isso que o Carlos falou também, né? Existe esse local que a pessoa pode... não fui selecionado, e ela já recorre. Assim, por que tem o prazo lá. Mas vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar aqui não é uma apresentação bonitona, mas é só uma listinha de um controle que eu fiz aqui. Só um minutinho, por favor. Share screen. Procura aqui. Beleza. É isso aí. Vocês estão vendo, então, o drivezinho aberto aqui? Sim. Beleza. Então, aqui é uma relação dos municípios que fizeram um acordo de cooperação com a Secult. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil de ler. O acordo de cooperação com a Secult, gente, ele não é uma obrigação de utilização do mapa cultural, ok? Então, tem municípios aqui dentro que nem receberam recurso, mas fizeram um acordo de cooperação. A utilização do mapa cultural, ela vai ser muito interessante para além da Aldir Blanc, assim, né? Tem todo
toda a questão de ser um banco de dados que nós temos acesso, assim, diferente do outro, né, que tem aquele vínculo lá com o antigo MINC e com o fim do MINC, né, teve uma confusão e tal, enfim, assim, acredito que a Carol já levantou isso nos nossos encontros, né? Mas então o mapa cultural ele pode, por exemplo, Afonso Cláudio vai lançar os editais dele ano que vem pelo mapa. Então ele não precisa fazer com que as pessoas imprimam os relatórios, ou ele bota as opções lá, né? Pode ser físico aqui na secretaria ou pelo mapa cultural. Não precisará contratar um serviço do Prosas, por exemplo, para poder fazer o edital por ali, assim. Então o mapa ele tem outras ferramentas para além da Aldir Blanc que são interessantes. Então mesmo o município como Vila Velha, por exemplo, que assinou o acordo de cooperação com a Secult, Vila Velha não fez a aplicação do inciso 2 pelo mapa, né? Mas não significa que não é interessante para esse município fazer esse acordo de cooperação, beleza? Então a gente teve 51 municípios e com diferentes realidades, né? Alguns não receberam recurso, outros receberam e aplicaram por outro meio. Atualmente, em comunicado com a gente, em conversa com os gestores, a gente falou, ó, a gente tem um deadline, a gente precisa abrir esses formulários. Então, vocês que já assinaram acordo de cooperação, eu vou pegar o nome de vocês, vincular lá no município de vocês, e vocês serão os responsáveis pelas informações que estarão no mapa. Não é a Secult. Então, eu vou abrir o formulário, dia tal, eu vou lançar, vai estar aberto, e vocês precisam me passar o nome do responsável para vocês fazerem a administração do mapa. Beleza? Então, esses municípios, eu consegui fazer isso. Tá? Qual é o problema aqui, compartilhando com vocês? Existe uns municípios que não se atentaram ou deixaram aberto no mapa e fizeram por outro meio, pegaram, deixaram lá assim, como se pudesse se cadastrar pelo município, mas na verdade estão atuando num outro campo, que é o campo lá deles, sem ser pelo mapa, assim. Então a gente teve algumas questões nesse sentido, mas é isso, eles têm autonomia para utilizar o mapa, né? Então aquela página a gente cede prioridade à prefeitura municipal, à Secretaria de Cultura Municipal, assim. Então não tem como a gente ficar fazendo esse controle. E aí, você lançou, não lançou? Eu vou tecnicamente operar aqui e fechar para você e tal. Não, a gente passa para ele, entrega, fala, toma, agora a responsabilidade é sua, é assim que faz, assim que fecha, e se você quiser mexer mais, tem um treinamento que acontece toda segunda e quarta, inclusive convido vocês a participarem. Hoje a gente teve pela manhã, tem um treinamento com os gestores municipais, os gestores ou os técnicos, ou enfim, tem bibliotecário, tem diretor dos convênios, tem o secretário mesmo, ou a secretária, né, ou a diretora, enfim. A gente faz toda segunda e quarta de 9 às 11. Quem quiser participar, está convidado. É um treinamento técnico e um plantão tira dúvidas de utilização da plataforma. Porque pela plataforma, você consegue ver o número de inscritos, você consegue ver se a pessoa enviou ou não um formulário, você consegue ver se a pessoa está devendo alguma coisa, alguma informação, né? Aí pela plataforma também você avalia. Então, Vitória abriu, lançou o decreto. Não precisou lançar o edital, por exemplo, porque o decreto já tinha todo o regramento ali de Vitória. Aí Vitória tem a comissão de avaliação, né, e essa comissão atua ali dentro da plataforma, vai ter acesso somente àqueles projetos, né, não vai funcionar como um administrador, assim como se fosse a prefeitura, e vai fazer a avaliação, vai olhar a documentação, vai ver as informações do formulário, vai falar selecionado ou não selecionado. É uma avaliação simplificada, não é uma avaliação por ponto nem nada disso. Essas avaliações de critério de escalonamento de recursos ou de priorização, isso aí a própria prefeitura faz internamente, tá? Enfim, são esses municípios que eu passei devagarinho aqui. Vinícius, Oi. dentro disso que você falou aí, desse último,
você saberia dizer para a gente quais são os municípios que realmente abriram o cadastro? Vitória, sim, né? Olha, alguns municípios que estão mais presentes no dia a dia, Anchieta tá presente, Atílio Viváqua, Baixo Guandu tá presente, mas ainda assim na utilização da plataforma nem tanto. Colatina, presentaço, assim, já está já no processo final de avaliação e possível pagamento. Então, Conceição da Barra, por exemplo, vinculou, está ciente das informações, mas ainda está muito no início. Divino São Lourenço está muito no início, Domingos Martins também, Fundão, mas assim, são municípios presentes, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu também está um pouco mais adiantado. Itaguaçu, Cirré estava até me mandando mensagem aqui agora, tirando umas dúvidas, eu não pude atender, está presente também. Itarana, Jerônimo, João Neiva, todos esses acompanhando a reunião e com data aberta. Assim, agora é o seguinte, por mais que às vezes é isso, assim, por mais que eles tenham estejam acompanhando todo o treinamento, todas as informações, né? Talvez os municípios não tenham lançado edital ou decreto ainda. A gente sabe, vide Vitória, né, que a gente estava falando aqui, que muitos municípios demoraram e Vitória, por ser capital, obviamente, né, chama mais a atenção, assim, mas no interior ainda tem muito município que não lançou decreto e tem muito decreto que está amarrado com procuradoria de fato. Tá? Eu não tenho esse panorama assim de em que pé está cada município, mas no dia a dia, nas conversas, eles vão falando, porque eu pergunto, e aí, cadê seu edital, cadê seu decreto, vamos lançar e tal, né? Até porque, assim, se ele não pagar, se Jerônimo Monteiro não conseguir fazer nenhum repasse do inciso 2 e não conseguir passar do inciso 2, fazer o remanejamento administrativo lá para aplicar no inciso 3 do município, esse dinheiro vai vir para o Estado. E o Estado vai poder aplicar, seja no 2, seja no 3. Beleza? Então, sobrou 500 mil de Jerônimo Monteiro. Aí o Estado recebe, ele faz o repasse, passa para o Estado esses 500 mil. E o Estado determina onde que ele quer aplicar. É só em Jerônimo Monteiro? Eu vou atender os espaços de Jerônimo Monteiro. Não, eu vou atender, na verdade, João Neiva, que tem uma demanda muito maior e tal. Isso aí vai de acordo com a gestão, assim. É muita informação, assim, sabe? Não é... Se eu falar alguma coisa e ficar confuso, me reprime aí, pede para eu voltar e tal, porque, enfim, é muita informação. Aí, voltando, Verônica, a sua pergunta, né? Montanha, tá abertaço. Marataízes também. Pedro Canário está separado aqui. Pedro Canário está aberto. Santa Teresa, eu preciso confirmar, porque Santa Teresa, por exemplo, é um município que estava super presente também, mas é isso, eles têm autonomia, né? Então, eu não fico vigiando a página deles diariamente e não existe uma lógica que informa, abriu, fechou e tal. Então, não tenho certeza se está aberto Santa Teresa, mas eles estavam super adiantados no trabalho. Vitória também. E Viana acho que está com problema de procuradoria. Mas o prazo de Viana estava aberto. O subsecretário Jarbas tinha me falado que assim, já tinha andado com todo o trabalho internamente, né? Isso aí são aqueles trâmites assim do poder público que muitas vezes emperra e acaba prejudicando todo mundo. Mas enfim, que o trabalho que Brejetuba, você sabe se conseguiu abrir? Brejetuba abriu, assim, é isso, eu vou repetir algumas vezes para vocês terem cuidado com o repasse da informação, porque a gente disponibiliza, a gente abre, deu a data limite lá da pessoa, assim. Então, se está aqui foi porque quando eu fiz esse controle, eu olhei um por um para ver se estava aberto no mapa. Então, está aberto.
Mas aí a pessoa vai se inscrever, muitas vezes Brejetuba não lançou o decreto ainda. Então, Brejetuba não sei te dizer com a mesma propriedade que eu disse de Colatina. Enfim. Então, o espaço de Brejetuba, se de fato estiver aberto agora, se eles não tiverem atualizado desde quando eu fiz esse controle, por conta da autonomia deles, ele vai lá, vai se cadastrar e Brejetuba vai ter que correr atrás dessa logística aí, dessa gestão, né? De repente o cara se cadastrou antes de ter lançado o decreto, tem algum problema, não tem, vou pedir para ele fazer um novo cadastro, sabe? Eles precisam correr atrás desse preju aí. Afonso Cláudio estava programado para abrir no dia 6/11. Beleza. Municípios com cadastro aberto fora do mapa: Cariacica, Cachoeiro, Alegre, Nova Venécia, Santa Maria de Itibá, Boa Esperança, Castelo e Marechal Floriano. Inclusive, se vocês souberem de algum aqui, me fala também, que eu já coloco, mas foi que quando na nossa busca ativa aí dessas informações a gente conseguiu identificar. Esses três informaram que abrirão cadastro fora do mapa ainda: Alfredo Chaves, Zurupi e Iuna. Iuna, inclusive, até pouco tempo atrás, ia utilizar o mapa cultural, né? Mas aí, como tem isso de você saber mexer na plataforma, e a dificuldade com tecnologia é uma coisa que é tanto assim, a gente encontra muito com sociedade civil e muito com poder público, é inerente assim à sociedade brasileira, sabe? Então, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade e, enfim, alguns gestores optam por abrir fora, por entender que, não, vamos seguir aqui, é mais rápido, a gente tem tempo de repasse e tal. Enfim, né, são escolhas do município. Eu não tô, na apresentação, eu não estou vendo o chat, tá, gente? Então, qualquer coisa, vocês me comuniquem aí. Esses municípios eu não tive retorno. Esse aqui eu tive, na verdade, né? Outro de novo, está no lugar errado. Vinícius, o Álvaro está dizendo que não está conseguindo entrar. É porque eu estou apresentando, não estou vendo ele. Tudo bem. Deixa eu só finalizar aqui, aí eu coloco aí. Enfim, bom, vou deixar aqui depois. No caso de Cariacica, me parece Alegre, Cachoeiro já estão na fase de pagamento já, né? Já entrando na fase de pagamento. Sim, eles aderiram ao mapa municipal deles. Exatamente. São esses aqui que estão cadastro aberto fora do mapa, né? Que quando eu falo mapa, é o mapa.cultura.es lá do estado. Aí, vamos lá. Só para fins de informação mesmo, a gente tem municípios que não receberam recursos, né, no governo federal. Então, esses municípios aqui, o recurso que seria direto para aplicação lá, vai vir direto para o governo. Não vai para lá, porque eles não tiveram nem cadastro na plataforma. Inclusive, até ontem, Vargem Alta estava aqui nesse e-mail. 11 municípios que não tiveram, só para nivelar a informação, assim, né? O processo assim, de recebimento do recurso de aplicação se dá nesse cadastro da plataforma Mais Brasil. Você precisa fazer um plano de ação, falar, o governo federal falou, você tem direito a tantos mil. Aí você fala, beleza, então desses tantos mil, eu vou botar tanto no inciso 3 e tanto no inciso 2. Então, muitas vezes, o pré-cadastro dos municípios serviu para ele ter uma noção de quantos espaços culturais ele tem, né? E com essa noção de quantos espaços ele consegue determinar. Então, eu vou precisar de X dinheiros para cá e Y dinheiros para lá. Ele precisa se organizar, né? Até por conta do prazo apertado, eles precisavam fazer isso antes do decreto do governo federal sair, porque se faz depois do decreto também, imagina a confusão, né? Aí sai o decreto, você não sabe quantos espaços você tem, e ao mesmo tempo você precisa se cadastrar na plataforma, e a partir do momento que você recebeu o dinheiro, você tem 60 dias para poder pagar essa galera, né? Enfim, ou destinar o dinheiro, né? Então foi uma situação muito complicada para o nível de
para o nível técnico de pessoas, de quantidade de equipe, de equipamento mesmo, que as nossas gestões culturais no Brasil têm, assim. Então, isso é uma realidade de todos os estados e de todos os municípios. Aí, por mais que tenha um na frente, você vai ver que a grande maioria está enfrentando dificuldades enormes por conta desde lá de trás, né? Então, vamos tentar garantir que a gente vai conseguir fazer o repasse. Então, a gente vai precisar de um cadastro, que a lei falava de cadastros, então vamos agilizar aqui um pré-cadastro nosso, né? Só que aí, nesse meio tempo, a discussão vai se dando e muitas vezes a sociedade civil vai ficando um pouco perdida. Pô, o cadastro, naquela hora, vou cadastrar de novo. Mas já me cadastrei, agora eu vou solicitar no mapa, é outro cadastro, não é, né? E é difícil fazer todo mundo, porque assim, as pessoas estão trabalhando com isso cotidianamente, né? Outras pessoas não, assim. Então, claro que alguém vai ter um acúmulo maior do que outros, assim. Mas enfim, são muitos pontos e é importante a gente estar bem afinado nisso. Esse é o panorama geral do... Você poderia mandar para a gente esse panorama? Posso sim. Eu fiz esse panorama na semana passada. Pode ser que tenha uma ou outra informação que já não está batendo, mas eu posso sim. Quando a gente faz isso com vocês, é só para você entender porque a gente é cobrado da sociedade civil, entendeu? E aí eu Sim, preciso informá-los. claro. Entendo. É isso, gente. Foi mal. Não sei se eu gastei muito tempo aqui. Não sei se eu também me mantive no assunto ou viajei um pouco demais, mas acho que é importante a gente compartilhar algumas informações, assim. A gente pode seguir, são 15h38, tem aqueles 4 pontos que a gente levantou que está registrado e tem uma série de situações. Tem as situações que o Bruno colocou aqui, né? Então, eu falei da Serra, né? Serra se encontra naquele cenário de ter, até a semana passada, ter o prazo lá aberto, sem ter lançado o decreto, o que é um pouco complicado, assim, para o município, para o espaço, né? E para o gestor também. Prazo para cadastro no inciso 2 varia de município para município. Vai ter município que já encerrou, que vai manter aberto e vai pegando por lotes, varia muito, assim. Isso aí tem que ser perguntado individualmente para os gestores, né? Prazo de análise para cadastro. Não tem um prazo também. Assim, o ideal, a gente tem que entender que os municípios têm 60 dias para destinar os recursos a partir do momento que eles receberam. Então, se eu não me engano, tiveram 4 lotes de pagamento do governo federal. Assim. Então, em, sei lá, 5, 10 dias saiu o primeiro lote. Aí, aqueles municípios receberam, a partir daquele dia que o dinheiro está na conta, ele tem 60 dias para destinar o recurso. Então, quanto antes, melhor. Por isso, também você não pode dar um prazo muito grande de inscrição, porque senão você não vai conseguir pagar. Ou a pessoa vai se inscrever, muitas vezes vai ter direito, só que você já não tem mais como pagar também. Né? Então, são decisões de gestão, assim. Pelo que eu estou sabendo, Vinícius, em torno de 30 dias para cada. Tem municípios que estão abrindo É para uma média de 30 dias. Tem municípios para 30, mas pensa um município que ainda não começou, né? Vai abrir 30 dias agora, aí ele vai terminar dia 4 de dezembro. Vai ficar impossível ele conseguir pagar, porque você tem um trâmite interno da secretaria, né? Você vai 30 dias de inscrição. Fora isso, tem a avaliação, tem a validação com data prévia, né? Aí beleza, tá tudo ok, você publica. Aí você pega essa informação aí e dentro da sua secretaria faz o seu corre administrativo, assim, né? Pegar lá a cópia do formulário, sei lá, abrir um processo, encaminhar, de acordo com a Lei Aldir Blanc, solicito repasse para essa conta aqui, né? Aí você pega uma estrutura de financeiro que recebe uma demanda muito alta, não tem pessoal para poder fazer. Então, se você pegar um município grande que não tiver uma estrutura, um município pequeno com muitos espaços, fica apertado. Então, municípios que não abriram agora, se abrir
nesses dias, enquanto a gente está aqui conversando, assim, né? Tem que abrir com menos. 15 dias, consigo pagar, abre de novo mais 5 e tal, se não, repasse para o Estado. E o Estado pretende também atender esse inciso 2, né? Só que é isso, assim, a gente não tinha um recurso destinado especificamente para o inciso 2. São só recursos de reversão. E o recurso de reversão ele só veio depois que se encerrou o prazo da inserção lá na plataforma Mais Brasil para o recurso vindo do governo federal para o município. Daqueles 10, 11 lá que eu passei no finalzinho. Assim. Então, é um valor de mais ou menos 1 milhão e pouco que vai entrar para o Estado para a gente tentar aplicar também a tempo. É isso, por isso que, assim, quando sair, até é um apelo que eu faço aqui aos colegas, da gente fazer uma mobilização intensa para a gente conseguir a aprovação dessa PL que está tramitando, né, que saiu do Senado e agora acho que está na Câmara, para a gente estender o prazo de vigência da aplicação desses recursos. Porque se não estender, o Brasil inteiro vai voltar muito dinheiro para o governo federal e tal, enfim. É importante a gente ficar ligado nesse ponto. Sobre a atualização, não tem. O Verônica até tinha questionado um momento. Não tem, ainda é isso. Está na Câmara dos Deputados para ser votado. Beleza? Tá, tô falando pra caramba, né? Por favor, me interrompam se alguém quiser falar ou se achar que a gente tem que mudar de assunto, tá? O Vinícius, não, o informe do eixo 3, assim, claro que se tivesse mais seria interessante, mas era mais saber previsões mesmo, né? Do Estado ou dos municípios? Porque é responsabilidade de todos, né? O eixo 3. Sim, então, do Estado, e se você tiver um panorama positivo que seja sobre os municípios, né? Claro. Imagino que seja mais difícil de falar sobre os municípios é um pouco mais difícil de falar. Assim, a gente sabe que tem município que já está lançando edital e tal, né? Que está com problema de prazo, que é isso. Às vezes a procuradoria exigindo 45 dias de inscrição e fica inviável, né? Sobre os do Estado, a última informação que eu tive foi que alguns processos voltaram da PGE, né? Então, isso é um ponto positivo, assim, já tem a análise, a manifestação jurídica, ali, o parecer do procurador, né? Aí a Secult faz as adequações sugeridas e toca, assim. Então, provavelmente, acho que até a semana que vem, essa semana, a Secult vai se manifestar publicamente aí sobre esses editais. Tá? Aí, só para eu tirar uma dúvida que surgiu para mim aqui, a execução dos editais da eixo 3, elas podem ir até 2021, né? Isso, Aí, até uma das coisas que a gente defendia com os municípios era a criação de um fundo, porque você tem uma flexibilidade maior de trabalho, né? Então, assim, como a gente vai executar pelo Fundo de Cultura, a gente consegue pagar, a gente vai ter até 31/12 para pagar todo mundo. Aí a pessoa vai receber e vai poder executar até março, se não me engano, não me lembro a data aqui, mas a gente vai conseguir fazer isso, sim. Entendi. Porque pela lei é a destinação do recurso que a gente precisa bater, né? E o Estado tem um prazo um pouco maior do que os municípios, assim. Então a gente vai estar dentro desse prazo, mesmo assim tá apertado, assim, né? Porque vai ser um volume grande de inscrição, com certeza. Importante, acho que a nossa, assim, além do papel da comissão de sugerir, né, e apresentar essas propostas de diligências assim para a aplicação da Aldir Blanc aqui, também acho que a nossa mobilização, assim, é importante falar, galera, e cobrar dos gestores também, ó, divulga aí para o seu município, porque é um volume de recurso histórico aí, né? Entendi. Ô, Vinícius, aí só para voltar lá no rapidinho, ver se eu entendi bem. O caso da Serra, assim, existe, né, grupos de espaços culturais organizados que se reúnem, se mobilizam, enfim, né? A sociedade civil na Serra está até no nível de organização em relação ao espaço cultural bacana, mas o município está muito inacessível. Assim. Ninguém tem entendimento de como
vai funcionar de fato o eixo 2. As pessoas não sabem se vai ser um cadastro da CEL, se vai usar o cadastro do Estado, inclusive conselheiro mesmo. Eu tenho tido contato com uma conselheira, acho que ela é vice-presidente, a Nanda. Ela está doidinha, ela está tentando fazer o trabalho do município nesse aspecto, só que ela não tem as informações necessárias do município para levar, né, até o pessoal do eixo. Então, assim, eu até pensei em sugerir, inclusive a partir de você, um ente da Secult, né, tentar fazer um contato formal aí com o secretário de Cultura da Serra para entender que é uma questão, porque está muito no estudo a situação lá, entendeu? Sim, vamos convidar ele para a próxima reunião, igual a gente fez com Santa Maria, né? Fazer um convite Ótimo, aí, muito bom. beleza? Beleza. Mas Aí anotei eu não aqui sei o como que vocês 5 pontos. pensam, mas poderia se estender também, convidando o secretário, convidar também representante do conselho, né? Do conselho deles lá, municipal. Ok, por mim, sem problema. Se alguém tiver alguma coisa contra, achar que não tem nada a ver, se pronuncie. Senão a gente estende o convite também. Legal. Então tá. E Além aí, do eu gestor, tem acho que isso seria um bom caminho, porque, assim, realmente eu percebi que eles estão... Você vê que é uma sociedade civil bem mobilizada, mas eles simplesmente não sabem o que vai acontecer com o recurso. Enfim, bem preocupante. Eu fiquei Sim, preocupado por eles. sim, sim. É um recurso grande também que a Serra recebeu, né? Sim, é um recurso grande. É um município muito grande, né? E tem que chamar a atenção aí. Eu acho que isso é algo que diz respeito também ao interesse do Estado. Diga lá, Peter, vai falar? Acho que ele só esqueceu o microfone aberto. Bom, gente, beleza. É isso, então. Foi o nosso encontro de hoje. Maravilha. Vamos tentar encerrar Tá. O release, vamos lá. release da comissão. Lembra que a gente ficou de fazer um release com mini bio e foto de todo mundo da comissão, passar aí para a produção de design da Secult, todo mundo já viu? Bruno, eu não me lembro. Talvez tenha sido discutido em alguma reunião que eu não participei. E eu não tive acesso também a Foi nenhum. na reunião do Cumbadaró. A última Cumbadaró, até Foi com o sair antes. Badaró. Eu tentei contato com ele hoje, eu não consegui, né? Até peço desculpa aí pela ausência dele. Não, tinha algumas questões aí de internet e tal, então não sei dizer o que aconteceu hoje, mas eu corro atrás dessa informação do mini release para a gente tentar tocar. Tá, ótimo. Então, eu E se posso alguém passar para o tiver, pessoal da Serra, Vinícius, que não vão diga. convidar o secretário e o representante do conselho deles para a nossa próxima reunião, quarta-feira, às 14 horas. Isso aí. Ah, beleza. Vou fazer o repasse para o povo aqui. Tá. Então tá, beleza. Vamos tentar também não estender mais aí. Bruno e Não. Fernanda têm um trampo agora, né? Sim, vamos. Massa. Gente, valeu, obrigado a todos novamente. Vamos que vamos. Qualquer coisa, ó, fora desses dias, fora desses horários, por favor, me procurem também, tá? Valeu. Massa, obrigado, Vinícius. Ô, Vinícius, envia para a gente agora essa relação que você apresentou aí. Tá bom, vou te mandar. Vou baixar um PDFzinho e vou enviar. Tá, obrigada. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.